falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio do Ouro Fino Campo o médico veterinário e professor da USP, Marcos Veiga. Professor, inclusive essa semana foi comemorado o Dia Mundial do Leite e se tem um inimigo da qualidade do leite é a mastite. É verdade. Olá, amigos do Ouro Fino. Olá, Juliana. É verdade, a mastite, sem dúvida nenhuma, é um dos principais problemas que afetam não só a lucratividade do produtor, como também a qualidade do leite. Então, quando se pensa em incentivar o consumo do leite, quando se pensa em buscar qualidade, sem dúvida nenhuma, a mastite é uma das preocupações que nós devemos ter, tanto do ponto de vista de quem industrializa o leite, quanto do ponto de vista de quem produz. Professor, como a mastite surge no rebanho? A mastite é, por definição, por conceituação, é uma inflamação da glândula mamária. Essa inflamação ela é causada por bactérias, por micro-organismos, por uma contaminação. Então, basicamente, a vaca, por várias formas, ela pode adquirir uma infecção, por exemplo, durante a ordenha, durante o momento que ela está exposta, por exemplo, quando nós temos um ambiente com muito barro, muita lama, com muita umidade, ou eventualmente nós podemos ter isso naqueles momentos mais críticos da lactação, por exemplo, logo depois da secagem, logo antes do parto, logo depois do parto, que é um momento fisiológico que a vaca ela tem uma menor capacidade de responder aos desafios, por exemplo, de uma resposta imune que ela tem. Então, a vaca, basicamente, durante esses momentos, ela pode ter uma nova infecção e essa infecção, a vaca responde tentando combatê-la por meio de uma resposta que nós chamamos de mastite. Então, mastite, na verdade, é a manifestação do que a vaca tem quando ela tem uma infecção ao longo dessa vida produtiva que ela tem. Professor, e essa infecção é contagiosa? Nós podemos ter, na verdade, duas origens. Uma possível origem é o que você mencionou, que é a mastite contagiosa. A definição, o conceito de mastite contagiosa é bastante simples. É uma infecção que tem a transmissão entre vacas. Então nós temos uma vaca doente no rebanho e essa vaca transmite para uma outra vaca. Geralmente isso acontece no momento da ordenha, que é o momento que as vacas estão muito próximas e pode haver a transmissão da infecção entre vacas. Essa é uma causa e uma das causas mais importantes. Eu diria que no Brasil, talvez a principal origem, a causa da mastite ainda é contagiosa. Por outro lado, nós também temos a mastite de origem ambiental. Essa mastite de origem ambiental, diferentemente daquela que é transmitida entre vacas, a transmissão acontece a partir do local onde a vaca deita, onde a vaca fica, onde a vaca entra em contato, por exemplo, com a lama, com barro, com umidade, com esterco. Então essa é a origem. Então, em termos de causas, nós temos essas duas causas principais. E como diagnosticar a mastite no rebanho? Bom, primeiramente, a mastite ela pode se apresentar de duas formas principais. Uma forma é a forma que é visual, que é fácil de identificar e qualquer pessoa, só pela visualização de alterações no leite, de um inchaço núbilo, por exemplo, consegue identificar que a vaca está doente. Essa é a forma clínica da mastite. Então, a forma clínica deve ser diagnosticada toda ordenha. Então, toda ordenha, antes de fazer o início da ordenha, é recomendado fazer o teste da caneca, a retirada dos primeiros jatos, para visualizar se o leite tem ou não alterações. Se o leite tiver alterações, a recomendação que nós fazemos é o tratamento com antibióticos. Nós temos uma série de produtos que são indicados, recomendados para o tratamento intramamário. Então essa seria uma forma. A segunda forma é uma forma em que a vaca aparentemente está normal, aparentemente está sadia, então visualmente não é possível identificar, que é a forma subclínica. Nesse caso, para identificar a mastite subclínica, a recomendação é que se faça uma vez por mês um teste nas vacas para avaliar se ela tem ou não essa mastite, essa forma subclínica. Nós temos hoje, basicamente, dois testes que são os mais simples, os mais utilizados. Um é um teste chamado de CMT, que é um teste bastante simples, bastante antigo. O produtor pode fazer no dia a dia, o produtor pode fazer até mesmo ao pé da própria vaca, já tem um resultado imediato. Esse é um teste da mastite subclínica. O segundo seria a contagem de células somáticas, que hoje já existe pelo menos
8, 9 laboratórios no Brasil que fazem esses testes. Então o produtor tem que fazer uma coleta de uma amostra de leite, enviar para esse laboratório e aguardar o resultado. E professor, com todos esses resultados destes testes que foram feitos, como que o produtor pode prevenir então a mastite? No caso, como ele pode diminuir o número de células somáticas no rebanho? Bom, dá para perceber que a mastite, a gente não consegue ter um sucesso com uma ou outra medida. Então, o tratamento é fundamental, é importante, mas só fazer o tratamento da vaca doente não resolve, porque nós temos também que trabalhar na prevenção. Por outro lado, só trabalhar na prevenção, nós deixamos, por exemplo, de reduzir as vacas que já estão doentes. Então, na verdade, existe a necessidade de trabalhar em várias áreas, mas são medidas que, para o produtor, são medidas, na maioria das vezes, conhecidas e são medidas relativamente simples e de fácil implantação. Eu vou citar algumas que a maioria dos produtores conhecem e tem resultado em termos de mastite. Então, a primeira delas é um bom manejo de ordenha. O manejo de ordenha é uma etapa fundamental porque é o momento em que pode acontecer aquela transmissão entre vacas da mastite contagiosa. Então, quais são, digamos, os pontos dentro do manejo de ordenha que vai variar, por exemplo, de fazenda para fazenda, de rebanho para rebanho. Mas a identificação do teste da caneca, da mastite clínica, é um ponto fundamental. A desinfecção dos tetos antes da ordenha, que é o que nós chamamos de pré-dipping, fazer uma boa secagem dos tetos e depois da ordenha realizar o pós-dipping. Esses são talvez os pontos principais. Outras medidas que têm um impacto muito importante para tanto prevenção quanto para redução da mastite é o tratamento de vaca seca. Então, essa é uma das medidas que eu considero fundamentais e tem uma dupla função. Uma é aquelas vacas que têm mastite subclínica durante a lactação e que, de forma geral, assim, não é recomendável tratar porque o tratamento custa muito caro em relação ao benefício, na secagem é o momento adequado, correto, mais econômico de tentar recuperar essa vaca. Esse é o primeiro aspecto do tratamento de vaca seca. O segundo seria que a vaca precisa de uma proteção durante esse período. E o tratamento de vaca seca confere essa proteção para prevenir uma nova infecção. Nós temos outras medidas que são medidas complementares, Juliana. Por exemplo, eu vou citar, a vacinação é um ponto importante. Então, eu diria que dentro de um conjunto de medidas, a vacinação seria uma ferramenta importante e complementar em relação a essas outras medidas. Como eu falei, não adianta só uma delas, ou por exemplo, só vacinação ou a manutenção do equipamento de ordenha, mas quando elas são utilizadas em conjunto, existe a resposta de prevenir e principalmente tentar reduzir a mastite. E olha, produtor, o professor comentou sobre a vacinação e a Ouro Fino já tem no mercado uma vacina chamada Mast Plus BR. Vá na revenda mais próxima e adquira já esse produto. Professor, então são inúmeros os prejuízos para o produtor, precisa combater a mastite porque senão é menos lucro. É verdade. E o que nós temos visto, principalmente quando a gente trabalha no dia a dia na fazenda, é que grande parte dos produtores desconhece o problema. Então, muitos deles, por não ter uma rotina de diagnóstico, muitas vezes deixam passar um pouco a percepção de que tem um prejuízo, de que tem um problema. Então, hoje nós temos ferramentas, nós temos profissionais, nós temos produtos que podem auxiliar o produtor e isso faz com que, uma vez diagnosticado o problema, nós temos uma série de possibilidades de tentar reduzir. Agora, o grande problema é aquele produtor que tem uma percepção talvez equivocada de que não tem um problema. Então, a mastite é praticamente impossível de ser erradicada. Ou seja, nós não vamos chegar numa situação em que a doença vai acabar e nós simplesmente vamos esquecê-la. Por exemplo, existem doenças que é possível até erradicar. No caso da mastite, não. E a razão principal para isso é de que nós temos inúmeras causas de mastite. Bom, para resumir nossa conversa, então o produtor tem que ter consciência. Eu concordo com você. Eu acho que o produtor que não tem
talvez, como rotina, um diagnóstico de mastite, uma rotina de identificação, eu acho que essa seria uma das ferramentas que ele poderia usar para tentar aumentar sua lucratividade, melhorar o seu ganho, e talvez esse é o objetivo nosso quando nós trabalhamos no produtor, para tentar fazer com que ele tenha mais lucratividade. Bom, professor Marcos Veiga, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui no Ouro Fino em Campo. Muito obrigado.